Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, orando com você, compartilhando uma palavra poderosa. E hoje, irmãos, o Espírito Santo vai falar profundamente. Eu creio que a palavra dele será como se fosse um abraço bem quentinho na nossa alma, porque nós muitas vezes nos sentimos rejeitados pelas pessoas à nossa volta, não é verdade? Parece que muitas vezes nem a família acredita em nós, ou pelo menos enxerga o potencial que nós temos. Então, hoje eu vou te mostrar que Deus, ele sabe o que você está passando, você que muitas vezes se sente rejeitado, desvalorizado. Jesus passou exatamente por essas coisas e eu vou te mostrar como Jesus, ele sobressaiu, como ele venceu a rejeição que muitas vezes nos machuca, nos fere. Amém? Essa palavra vai ser tremenda e depois eu peço que você compartilhe, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem e Deus pode te usar. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu escuto testemunhos de pessoas que começaram a ouvir as orações e Deus começou a fazer uma obra maravilhosa. E tudo começou porque alguém compartilhou com ela. Então, Deus, ele sempre vai agir através de relacionamentos. Guarde isso. Tudo que Deus faz, ele faz através de relacionamentos. Eu posso me lembrar aqui de várias e várias vezes que Deus usou pessoas na minha vida para me amadurecer, para me fortalecer na fé, me encorajar. Deus usou pessoas com palavras proféticas. Se hoje eu estou falando aqui para você hoje, é porque eu recebi palavras lá atrás, no qual Deus já estava falando comigo que eu iria pregar para multidões. E eu não sou melhor do que você em nada, nós somos exatamente iguais. Mas uma coisa eu fiz, eu decidi esquecer todo o meu passado, tudo que eu fiz de errado lá atrás, e eu confiei na obra salvadora de Cristo. Eu confiei no que Jesus fez por mim. E não só isso, eu não criei apenas no meu perdão e na minha salvação. Isso eu já tenho, é dom de Deus, não vem de mim. Amém? Jesus mesmo disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, eu não vou ter um dia, eu já tenho a vida eterna. Mas eu tomei a decisão de que eu iria acreditar, de que todas as promessas de Deus, elas são para mim. E a Bíblia diz em Romanos 5,17, que todos aqueles que receberam a maravilhosa graça de Deus, o favor dele sobre as nossas vidas, reinarão em vida. Depois você pode ler na sua casa, Romanos 5,17. Diz que todo aquele que segue Jesus e que recebeu a graça na sua vida, reinará em vida. Irmãos, essa palavra entrou no meu coração e eu falei, eu vou reinar em vida. Eu não vou reinar só lá no céu, não. Eu quero reinar aqui. Do que adianta eu ficar esperando a morte chegar, como eu sei que muitos cristãos estão assim hoje. Eles ficam só esperando a morte chegar para poder reinar com Jesus. Não, irmãos, as promessas de Deus são para nós hoje. Amém? Deus quer que você reine sobre o pecado, sobre a desgraça, sobre a miséria. Deus quer que você reine sobre os seus conflitos internos. Deus quer que você reine nos relacionamentos, que você saiba administrar o seu relacionamento com as pessoas em todas as áreas. Amém? Você já não é mais escravo, você agora está reinando com Jesus. Aleluia! Então eu quero que você comece a se enxergar a partir de hoje como um filho amado de Deus, uma filha amada do Senhor. Amém? Que tem direito à herança que Cristo deixou para você. Irmãos, muitas vezes nós vivemos como um mendigo espiritual, vamos assim dizer. O Pai quer nos abençoar, o Pai quer nos corrigir, nos elevar a um patamar que a gente nunca imaginou chegar. Mas a gente se sente tão pequenininho, tão coitadinho, e a gente fica se vitimizando, achando que Deus se agrada disso. Não é, irmãos. Deus se agrada quando a gente assume uma postura de fé, de mais do que vencedor. Amém? É isso que Deus tem para você. Então eu vou ler uma passagem aqui muito interessante sobre o profeta sem honra. Olha, é forte essa palavra, hein? Mas antes eu peço que você rapidamente se inscreva no meu canal. Só você clicar aqui no botãozinho inscrever-se. Quando você fizer isso, vai aparecer o sininho. Clique no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E não se esqueça também de deixar o curtir, porque isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem aqui ela é muito boa, é uma mensagem para toda a família, e o YouTube vai recomendar o vídeo para mais gente, tá bom? Vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 6,
do versículo 1 ao versículo 6. Preste muita atenção no que está escrito. Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Olha aí, ó, Jesus foi para a cidade dele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus ficou admirado de ver o quanto aquelas pessoas eram incrédulas. Tudo porque elas trataram Jesus como se fosse um familiar. E elas disseram: ué, Jesus não é o filho de Maria? Filho de José? Ele não é irmão do fulano, da fulana? As irmãs dele estão aqui com a gente. Como é que ele pode fazer esses milagres? Meu Deus, as pessoas ficavam assim, apavoradas, elas ficavam escandalizadas. É o que diz a Bíblia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós devemos tomar cuidado com familiares, olha isso, com familiares e também com aquilo que é familiar para nós mesmos. Guarde isso. Tome cuidado com o familiar e também com aquilo que é familiar para você. Sabe por quê, irmãos? A gente pode rejeitar aquilo que Deus quer fazer através das pessoas. Quando eu falo para tomar cuidado com os familiares, primeiro, é para você não ficar abalado se você se sentir rejeitado por eles. Porque Jesus disse, olha, é somente na sua casa, no meio dos seus parentes, no meio da sua família, que o profeta não tem honra. E por que não tem honra? Porque as pessoas enxergam ele como familiar, entendeu? Quando você começa a enxergar algo como muito familiar, muito conhecido, eu já sei de tudo, você menospreza o que Deus pode fazer através daquilo, entendeu? Vamos supor que você tem um dom maravilhoso, você gosta de cantar, você gosta de tocar um instrumento, e aí você considera isso muito familiar, você já sabe fazer isso há muito e muito tempo, e você pensa que as pessoas não vão admirar, que as pessoas não vão ser abençoadas através do seu dom. E aí o que você faz? Você rejeita aquele dom, tá certo? Da mesma forma, às vezes uma pessoa dentro da sua própria casa, talvez o seu próprio filho, a sua filha, você acaba não acreditando nele, porque você já conhece os defeitos, as falhas, as manias. E aí, infelizmente, sabe o que acontece, irmãos? Às vezes o reconhecimento vem lá fora entre os amigos, lá na empresa, lá no trabalho ou na igreja, mas não vem de dentro de casa. Isso é muito triste, irmãos. Por isso, sempre trate, presta atenção, sempre trate as pessoas como se fosse a imagem e semelhança de Deus, porque é o que elas são, amém? Trate as pessoas com respeito, respeite o ser humano. Comece a pensar desta maneira aqui, ó. Todo ser humano, na verdade, é um espírito. Preste atenção nisso. Pensa uma coisa, irmãos, eu tô aqui com esse rosto, com esse cabelo, com esse corpo. Isso aqui é só a casca. Isso aqui é só a aparência externa. Mas na verdade eu sou um espírito. Amém? Eu creio que eu sou eterno. Todo ser humano é eterno. Porém, nós estamos aqui na Terra, é um tempo de provação, é como se fosse um teste, vamos assim dizer, e nós seremos julgados por Deus. E aqueles que estiverem com Jesus, eles viverão eternamente com Jesus. Aqueles que não estiverem com Jesus viverão eternamente sem a luz, sem Cristo, sem salvação. Então nós somos eternos. Comece a enxergar todas as pessoas dessa maneira para você ver. Você vai reparar que cada pessoa é única, é especial. Amém? Seja aquela pessoa que talvez não tenha uma boa aparência, seja aquela pessoa que às vezes ela, toma alguma atitude errada hoje, mas ela está errando hoje. Mas você pode ser um instrumento de Deus para alertá-la, para exortá-la, para corrigi-la com amor. Amém? Porque aquela pessoa, talvez ela não está enxergando o valor que ela tem. Irmãos, o maior problema da nossa sociedade hoje, e sempre foi, na verdade, é a cegueira espiritual. As pessoas que cometem falhas hoje, que erram bastante hoje, na verdade,
Elas não estão enxergando tudo o que elas estão fazendo. Assim como aqueles homens crucificaram Jesus, o próprio Cristo orou em favor delas. Por quê? Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, as pessoas estão cegas espiritualmente, ainda mais sem o Espírito Santo. Aí você imagina, porque nós que temos o Espírito Santo conosco, nós erramos ainda de muitas maneiras. Imagine quem não tem o Espírito Santo. A pessoa está cega espiritualmente. Deu para entender? Então é por isso que Jesus falou: olha, tenham compaixão das pessoas, assim como o Pai tem compaixão de vocês. Sejam misericordiosos e vocês alcançarão misericórdia. Jesus também falou: se você não perdoar o seu irmão, o Pai também não vai te perdoar. Porque, irmãos, todos nós carecemos da luz, da direção do Espírito Santo. Amém? Então, aqui nesse momento, as pessoas estavam cegas espiritualmente e elas simplesmente rejeitaram Jesus. Assim também, não fique esperando muita coisa das pessoas. Coloque mais expectativa em Deus do que no ser humano. Irmãos, é impressionante como nós temos a tendência de colocar expectativa nas pessoas e a gente se frustra bastante. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus, ele não confiava nos seus próprios discípulos, porque ele sabia muito bem o que era a natureza humana. Então, irmãos, Jesus sabia muito bem do que nós somos feitos de pó, nós não somos nada. E por isso Jesus sofria menos. Você quer sofrer menos? Pare de ficar colocando sua expectativa nas pessoas. Coloque sua expectativa em Deus. Amém? Isso vai te ajudar até mesmo a perdoar mais fácil, a acreditar mais fácil nas pessoas. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Nós já vamos orar nesse momento e o que é interessante aqui é que Jesus não pôde fazer nenhum milagre, a não ser colocar as mãos sobre algumas pessoas doentes e elas foram curadas. Irmãos, você já imaginou o quanto você pode estar perdendo em não valorizar aquilo que é familiar? Seja uma pessoa ou seja aquilo que é familiar para você. Uma vez eu estava orando, irmãos, e Deus falou comigo muito forte uma coisa. Ele disse: meu filho, foque no que você tem. Irmãos, eu estava ali em oração, me vitimizando, sabe? Achando: Deus, eu não tenho capacidade, eu sou muito fraco. E eu gostaria de poder falar de forma mais bonita, mais complexa. E eu comecei a apresentar um monte de argumento para Deus, sabe? Como empecilho para eu fazer alguma coisa para o Senhor, para eu fazer a obra. E Deus falou: foque no que você já tem. Irmãos, aquilo foi libertador para mim. Eu tinha tantas qualidades, irmãos, que eu não estava enxergando. E eu comecei a orar nesse sentido. A partir daquele dia eu comecei a orar: Senhor, abre a minha visão espiritual. Me faça enxergar quem eu realmente sou em Cristo. Me faça enxergar o valor que eu tenho. Irmãos, às vezes essa falta de valor que a gente enxerga é porque nós fomos muito menosprezados. Isso acontece muito nos relacionamentos, não é verdade? Às vezes você já passou por vários relacionamentos e nunca deu certo. Nunca foi para frente, ou durava pouco o relacionamento, ou a pessoa terminava com você. E aí você começa a perder o seu brilho, o seu valor. Peça para Deus restaurar dentro de você quem você realmente é, amém? Você é a imagem e semelhança de Deus, você é amado pelo Senhor, glória a Deus. Eu me lembro uma vez que eu tinha terminado, aliás, a moça terminou comigo e eu estava muito abalado. E aí eu fui percebendo que com o passar dos meses, eu comecei a me desvalorizar. Eu comecei a achar que talvez tivesse alguma coisa errada comigo, sabe? Porque nenhum dos meus relacionamentos estava dando certo. Mas na verdade hoje eu vejo claramente, é porque não era para dar. Deus, se Ele percebe que você está buscando Ele de todo o coração, Ele vai te livrar de tudo, de todos. Tudo aquilo que for um empecilho, que não for o melhor dele para sua vida, Ele vai tirar. E aí então Deus tinha tirado mais uma vez um relacionamento. Mas irmãos, Deus começou a fazer uma obra tão linda, porque eu comecei a olhar no espelho e o Espírito Santo começou a restaurar a minha autoimagem. Amém? A minha autoestima começou a se elevar. Porque na hora que eu olhava no espelho, eu pensava: peraí, eu sou um cara de Deus, eu sou um cara que estou buscando a santidade, eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu sou bonito. Eu comecei a me valorizar, irmãos. Eu pensei: gente, eu não sou o mais bonito do mundo, mas para mim eu sou bonito. E isso foi um milagre, porque eu não me achava bonito. Então, o Espírito Santo foi renovando dentro de mim esse valor que eu tinha. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje, amém? Eu creio que eu não estou falando aqui em vão. Tem pessoas aqui, principalmente mulheres, que se sentem tão desvalorizadas. Mas eu sei que homens também passam por isso.
e aí você acha que não merece ser feliz no relacionamento, deixa Deus primeiro tratar com você, deixa Deus restaurar essa imagem sua. Você tem valor, minha querida, meu irmão, você é mais do que vencedor, Jesus está contigo. Então, saiba que Deus está preparando uma pessoa, essa pessoa está orando por alguém exatamente como você. Você pode não ser perfeito, mas você está buscando aquele que é perfeito, que é Jesus. E isso faz toda a diferença. Amém? Escreva aqui nos comentários. Deus falou muito forte comigo hoje. Eu creio que isso vai incentivar outras pessoas a também assistir essa mensagem e receber isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Vamos orar então. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. E eu sei que muitos agora já estão sentindo aquele abraço. Lembra do que eu falei no começo? A mensagem de hoje ia ser como se fosse um abraço bem quentinho, aquele abraço de aconchego que a gente tanto precisa. Isso quem faz, irmãos, é o Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar então, feche os seus olhos e depois compartilhe com seus amigos e familiares. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Oh, aleluia, Senhor, nós Te louvamos porque a Tua presença é muito forte aqui, Pai. Obrigado, Jesus, por essas orações da manhã, a oração da noite. Obrigado por esse canal de bênção. Obrigado, Senhor, porque muitos milagres o Senhor está fazendo aqui hoje. É como se a Tua palavra fosse a água que purifica, que manda embora todo o mal, toda depressão, todo sentimento de rejeição, toda carência. Manda embora, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto desse abraço, Senhor. Senhor, restaura a imagem e semelhança dessa pessoa. Ela é Tua filha, Senhor, ele é Teu filho. Eles precisam tanto, meu Pai, de saber que eles têm valor. O mundo muitas vezes nos trata por aquilo que a gente tem, mas o Senhor nos ama por aquilo que a gente é. O Senhor nos ama exatamente como nós somos. E muitas vezes nós não mudamos porque não temos um incentivo. As pessoas não nos encorajam a mudar. E aí a gente fica naquela vida medíocre. Mas a partir de hoje, Senhor, nós cremos que é o Senhor quem está nos valorizando. É o Senhor quem está nos reconhecendo. E hoje o Senhor manda nos dizer que nós temos valor. Nós custamos o sangue de Jesus naquela cruz. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para reinar. Reinar sobre a tristeza, reinar sobre o pecado, sobre tudo aquilo que nos aflige. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, uma única coisa, que a Tua palavra chegue ao maior número de pessoas, que o Teu Espírito Santo possa tocar, possa curar, restaurar e transformar a vida do maior número de pessoas, a começar pela nossa família, Senhor. Oh, meu Deus, que essa mensagem chegue nos nossos familiares. Pai, muitas vezes eles não dão valor à Tua palavra, muitas vezes eles não comentam, eles não nos incentivam a buscar o Senhor, mas nós estamos aqui, meu Pai. Aqui nós somos uma família na fé, aqui nós nos sentimos acolhidos, porque é o Teu Espírito Santo que faz a diferença nesta obra. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, cura os feridos, cura também, Senhor, as doenças da alma e também as doenças físicas. Jesus, aqui nós acabamos de ler que o Senhor não pôde operar milagres na sua terra porque não foi valorizado, mas nós estamos valorizando o Senhor. Nós estamos declarando: Tu és o nosso Senhor e Salvador, o médico dos médicos, e nós estamos tomando posse agora da nossa cura, da nossa libertação. Nós estendemos as mãos agora, Jesus, e nós Te pedimos: cura-nos completamente. Cura, Senhor, a mente dessa pessoa, cura a alma, as doenças do corpo, toda enfermidade está expulso e repreendido em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si, lá na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades, e nós tomamos posse agora da cura e do milagre em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.